Oi, meu nome é Ricardo. Eu tô aqui para tratar de um assunto que tem relação ao que aconteceu mais especificamente ontem na Câmara dos Deputados. Ontem foi dia 18, Dia do Orgulho Autista, uma data super importante para todos nós autistas, e houve uma mobilização que acabou acarretando numa mesa composta somente por autistas. Entre os autistas da mesa estavam William, Jesus, Ana Beatriz, o próprio Victor Santos, que é um autista não oralizado, a Rita Louzeiro, que é uma ativista também, igual a William, e Amanda Pascoal, que é representante da Abraça, junto com a Fernanda Santana, que é presidente da Abraça. Todos estavam lá numa sessão muito importante, porque é a primeira, como eu falei, que relacionado a somente participantes autistas, sejam oralizados ou não, sejam brancos ou negros, e cada um teve um pouco de tempo para abordar um pouco sobre suas experiências como autista. Primeiro, que a Abraça é uma associação que trata dos direitos das pessoas com autismo, é uma associação que atua principalmente em âmbito nacional, e como duas representantes, sendo uma delas a presidente, estava lá, que trouxe esse debate à tona. Primeiramente, entrando na questão da Fernanda, que é a presidente da Abraça, ela trouxe um pouco da legislação sobre o autismo, mas é algo que eu não domino, a questão de leis. Mas uma coisa que ela falou que é bem, que eu posso até refletir um pouco, destrinchar, mas na verdade é a importância do movimento. O movimento de autistas é um movimento que reúne diversos grupos, normalmente grupos no Facebook e WhatsApp de autismo. Alguns deles, como o próprio Aspis Only, que é o que eu faço parte, é composto inteiramente por autistas, então é algo bem legal. E ela trata um pouco do histórico da representatividade, que antigamente só os pais que militavam ou que era conhecido como a militância pró-autismo, mas de uns tempos pra cá, essa visão da militância trouxe outros agentes bem mais importantes, como o próprio autista, que muitas vezes se via numa posição de mero coadjuvante nessa história. E ela traça esse histórico dizendo que autistas também podem ser protagonistas e devem ser protagonistas. E os pais, por exemplo, são meros coadjuvantes, meros suportes para o chamado empoderamento, né? Como falam. Apesar de eu não gostar, de achar esse termo meio estranho, mas depois entrou a Ana Beatriz, que ela é um pouco mais da parte de psicologia. Ela traz um conceito chamado identidade social, que é como a sociedade lida com algum aspecto. No caso do autista, lida com um aspecto do autista. E ela trouxe três pilares, três principais partes desse campo de estudo, que é a negativa, a mobilizada e a politizada. A negativa é aquela que traz à tona o autista, só que ele não quer fazer parte do grupo, às vezes ele nem se acha que é autista, nem quer falar que ele é autista, em resumo, né? O segundo é o mobilizado, que é onde eu me encaixo mais, que é a pessoa que tem consciência do seu papel como autista, mas não faz uma militância, digamos assim, muito... não é essa palavra, mas pode ser trocada, impositiva, que não participa dos movimentos sociais relacionados ao autismo. E a terceira é a politizada, que trata realmente da consciência e participação dos movimentos. E ela
trata um pouco da experiência que ela teve com outros autistas que eram da parte negativa, que não queriam se tratar como autistas, e ela trouxe à tona esse, digamos assim, empoderamento, e o autista chegou a ser um autista mobilizado até um politizado. E em seguida entrou William de Jesus. Eu conheço ele, já vi algumas vezes, já conversei com ele, inclusive presencialmente. Ele faz um histórico sobre ele, inclusive o Sarau Autista, que é um evento que acontece no bairro do Cambuci, mais precisamente no Arte 8, em São Paulo. Ele fala de um aspecto bem interessante, que é o hiperfoco, especificamente, a questão de parecer autista não seja criminalizado nem sutilmente, como ele fala. Eu concordo bastante, porque por mais que tenha aquela questão de neurotípicos não tratando o autista a princípio como algo pejorativo, no dia a dia acabamos não vendo tanto isso, né? O que acaba vendo é uma espécie de criminalização do autista, só porque ele faz STEAM, só porque ele tá autistando, que inclusive é a campanha do Abraça esse ano. E ele falou da questão do MMS, que é uma fake news relacionada ao ramo médico, de remédios, que fala que o MMS praticamente cura o autismo, o que é uma falácia sem tamanho, porque o MMS inclusive já foi banido no Brasil, mas há grupos no Facebook e WhatsApp que ainda há comercialização desse remédio, né, como dizem, mas não é remédio, é um efeito placebo. Ainda por cima pode trazer consequências ruins para o organismo, já que a fórmula basicamente de água sanitária. Passando aqui pela Armanda Pascoal, ela é representante da Abraça. Ela falou da questão do bullying que o autista recebe tanto na escola quanto na sociedade como um todo. Falou da entrevista de emprego, que é dificílimo esse assunto, porque lida com questões de RH. Eu já tive várias experiências relacionadas a isso, que é a questão do olho no olho, a questão de se portar para uma entrevista, que o RH pode não parecer, ou pode parecer óbvio para alguns, mas é bastante preconceituoso, principalmente no nosso contexto atual, onde há muito desemprego, muita gente tentando uma vaga de emprego, centenas de pessoas por uma única vaga. E a questão dos estudos, que é mais a parte acadêmica, que trata mais do como o autista é tratado no ensino público ou privado, seja ensino fundamental, médio ou superior. Eu, particularmente, não tive muito esse problema na questão acadêmica, tive bem mais na questão laboral, mas eu sei que eu não posso falar por todos os autistas. Existem autistas que realmente têm muita dificuldade, questão sensorial, pela questão do barulho e tudo mais, muita gente em sala, mesmo sendo ensino superior, que às vezes tem 20 ou 30 alunos numa mesma sala, isso realmente acontece. E algo que a Amanda fala muito bem é a questão da romantização do autismo e do pornô da inspiração. A romantização do autismo é aquele conceito que os autistas levam perante os neurotípicos, principalmente os pais de autistas, que é aquela questão do anjo azul, que é a criança branca, heterossexual, homem, autista, que é particularmente um debate muito raso sobre o que é o autismo de verdade. Não que a criança autista não seja autista, longe disso, mas é que há autismo depois da infância. Há autismo entre pessoas LGBT, há pessoas
autistas adultos, há pessoas autistas negros, existem autistas do sexo feminino, do gênero feminino, existem diversos segmentos dentro do autismo, digamos assim, e pautar somente pela questão do autismo infantil é um debate que muitos pais autistas ainda insistem em ter. É um debate muito, muito raso. Inclusive teve um evento que teve relação com o Marcos Mion, que o Marcos Mion é pai de um autista. Se eu não me engano, ele é Asperger, esse filho do Mion. E ele fez um grupo sobre autistas e pais de autistas. Obviamente deu muito errado, deu muita treta, muita briga, muita discussão dentro do grupo, porque ainda há esse estigma de que autista é só criança, e isso não é nem de longe verdade. E a questão do pornô da inspiração, que não só pega a questão do autismo, mas pega várias minorias, como a minoria negra, a minoria LGBT. Mas falando especificamente do autismo, há muito essa questão, tal pessoa é autista e conseguiu vencer na vida, sabe? Isso é um discurso meritocrático, no sentido atual da palavra, que é um sentido que foi sugado pelo empreendedorismo, pelo mundo do trabalho, que é aquela questão de trazer sempre resultado. Mas, assim, o que é pornô da inspiração, em resumo? É aquele pensamento de que uma pessoa, por estar numa posição de minoria, consegue se dar bem na vida, digamos assim, e por isso ela é tratada como a maioria, como o que costumeiramente ocorre dentro da sua própria minoria, o que é errado, né? Não quer dizer que um autista consegue ter um diploma, por exemplo, de uma graduação, que todos os autistas vão conseguir da mesma forma, com a mesma facilidade, como pensam os neurotípicos. Longe disso, às vezes tem até bastante dificuldade, com risco até de jubilar a graduação. E é isso que acaba acontecendo. É um conceito muito errado que os neurotípicos têm e que deve ser combatido a todo custo, não só pelo movimento, pela questão do autista, mas qualquer movimento minoritário, né, de minoria. Rita Lozeiro apareceu depois falando sobre o padrão autista da sociedade, que é um complemento do que a Amanda Pascoal falou, né, que é a questão do padrão autista, não tem que ser não pode ser oralizado, senão ele não é classificado como autista. Aí tem até uma questão relacionada à dificuldade do diagnóstico da pessoa do autismo, muito por conta da questão social, que a maioria dos autistas são brancos e meninos, porque é mais fácil. Negro, como não consegue pagar um plano particular, que já é difícil pelo plano particular de ter um diagnóstico de autismo, recorrem à saúde pública, aí que desanda de vez, porque para marcar uma consulta é meses e meses e meses para você conseguir, e obviamente o psiquiatra não vai conseguir dar o apoio necessário, sendo que há centenas e centenas de pessoas que ele tem que atender por dia. Então é algo muito, muito difícil. E depois veio o Victor Santos, que é o autista não oralizado, o único da mesa, mas já é um grande avanço, inclusive. Ele falou da importância
de ter autistas não oralizados também no debate. Ele fala que não consegue se oralizar, mas comunica pela escrita. Foi bem legal a fala dele, a participação dele dentro da mesa. E ele fala da importância das políticas públicas para autistas com foco na não oralização, que é a dificuldade de transporte público, que é a dificuldade dentro dos espaços públicos e privados que o poder público tem que intervir para melhorar a vida do autista não oralizado, principalmente. E foi bem legal essa mesa. Eu estou muito orgulhoso de vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo da íntegra da mesa composta pelos autistas. Espero que essa seja a primeira de várias mesas compostas somente por autistas, debatendo sobre questões de autismo mais especificamente em determinado tema, principalmente no meu caso a questão trabalhista do autismo, mas é bem legal. Espero que isso traga bastante resultado a médio e longo prazo. Enquanto isso, vamos esperar para ver as políticas públicas sendo realizadas. Termino o meu vídeo por aqui. Eu tenho aqui um ou dois vídeos para vocês assistirem que tem relação com esse. E é isso. Até a próxima. Tchau!